Lula perde grande parte da sua base de sustentação. E mesmo que o Brasil não seja atingido, ele simplesmente pode perder qualquer oportunidade de continuar no poder. Algo gigantesco está prestes a acontecer na América Latina, e o Brasil pode estar no centro dessa tempestade. Movimentos militares, alianças quebrando e um alvo no coração do Caribe. Se você acha que isso não afeta o nosso futuro, pense de novo. Assista esse vídeo até o final, senta o dedo no like, compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Afinal, a verdade precisa prevalecer. Algo muito grande está acontecendo na América Latina e pode ser o fim completo do Foro de São Paulo. Sem os seus amigos narcotraficantes e guerrilheiros, Lula perde grande parte da sua base de sustentação. E mesmo que o Brasil não seja atingido, ele simplesmente pode perder qualquer oportunidade de continuar no poder. Trump não dá nenhum ponto sem nó e sabe muito bem o que está fazendo. Ele está lutando contra uma grande organização global que une países do BRICS como Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, todos envolvidos em crimes contra a humanidade e contra os direitos humanos, além de países da América Latina, praticamente todos envolvidos com o narcotráfico internacional. Por isso, hoje pela manhã, ele enviou tropas e porta-aviões para a América Latina com destino ao sul do Caribe. E o que nós temos no sul do Caribe? A Venezuela. Uau! Bom, eu quero lembrar vocês aqui que desde que Trump assumiu o poder, ele está prometendo que vai entregar a Venezuela para Edmundo González, o verdadeiro presidente eleito daquele país. Nicolás Maduro teve até mesmo a sua recompensa pela sua captura aumentada para 50 milhões de dólares. Pensa o que é isso, pessoal? 50 milhões de dólares, hoje, no valor do real, que não vale nada, é algo assim por baixo, em torno de uns 260, 270 milhões de reais, eu não sei qual é a cotação do dólar hoje, então eu não sei fazer a conta de cabeça, mas é grana pra caramba, sabe? Bom, ficou claro que Nicolás Maduro é o primeiro alvo do Donald Trump. Isso já é certo. Como isso vai ser feito? Não sei. Trump vai depor o governo, vai prender Nicolás Maduro, vai tentar assumir o poder de outra forma, vai atacar só os narcotraficantes da região, ou simplesmente vai parar com os seus porta-aviões lá e ficar fazendo pressão. Não temos ideia. Os planos dos Estados Unidos são secretos. Mas hoje, pela manhã, eu recebi uma informação muito importante de uma fonte segura, de que Nicolás Maduro estava negociando a sua fuga para a Rússia. De certa forma, isso seria negociado também com o Pentágono, de uma forma que eles fingissem que não viram a sua saída pelo espaço aéreo venezuelano, ele levaria ali alguma grana, se é que ele já não tem muita coisa guardada lá na Rússia, afinal de contas eles já estão em negociação há muito tempo, inclusive Vladimir Putin esteve na Venezuela logo após o início da guerra da Ucrânia, e surpreendeu muita gente, inclusive, por ter vindo até a Venezuela. Mas ele iria para a Rússia e teria um tipo de um asilo político lá. Bom, a princípio eu dou esse tipo de notícia com um pouco de receio e de cuidado, porque, como eu falei, não é algo oficial, essa notícia não saiu na grande imprensa, ela não foi publicada em lugar nenhum, uma fonte minha que eu confio me passou essa informação. Ponto final, é isso que eu posso dizer até agora. Mas agora, parece que as peças começam a se encaixar. Olha só. Bom, hoje de manhã, 14 de agosto de 2025, às 7h29 da manhã, no horário da Gringolândia, militares dos Estados Unidos enviam forças para o sul do Caribe contra grupos de drogas. Nós sabemos que nesses dias, também uma outra coisa muito esquisita aconteceu. Um misterioso avião russo pousou em Brasília e ficou ali em torno de 2 ou 3 dias, não tenho certeza. Esse avião, por acaso, é um cargueiro russo com capacidade para, se eu não me engano, 145 passageiros, né? Aqui nessa matéria tem tudo bem certinho, e algumas grandes toneladas aí de produtos. Tá aqui, ó. Ele cabe 28 a 60 toneladas de carga e acomoda 145 soldados. Bom, o que é de importante que a gente precisa saber nesse avião? Em primeiro lugar, ele estava sendo usado pela Afrika Korps. A Afrika Korps é um grupo mercenário. Como vocês devem lembrar, Vladimir Putin estava utilizando os serviços do grupo Wagner, até ter problemas lá com o cara que eu já não vou lembrar mais o nome lá, né, que também explodiu no ar misteriosamente, e o grupo Wagner meio que se desfez e sumiu de lá. Então, como existem muitos grupos de mercenários pelo mundo, o Putin contratou esse grupo da Afrika Korps. E
Esse avião estava sendo utilizado também para distribuir armamentos pelo continente africano. E agora ele veio para o Brasil, misteriosamente. Misteriosamente ele pousou no Brasil e não tem registro nenhum, nem de pessoas que desceram, nem de pessoas que subiram no avião, nem de equipamentos que tenham sido tirados, de carga que tenha sido tirada ou tenha sido colocada. A princípio, acredita-se que tenha sido uma missão meio que secreta. E talvez funcionários lá do aeroporto onde ele esteve não tenham ligação nenhuma e nem tenham conhecimento de informação nenhuma também. Supõe-se que qualquer tipo de ação que tenha tido ali, ó, o Edson Nazaré tá falando aqui que é o Prigozhin, né? O Prigozhin que explodiu lá na Rússia, que era do grupo Wagner, né? O Prigozhin. Bom, e a princípio não se tem informação nenhuma de cargas ou de pessoas entrando ou descendo ou tudo mais, mas é esquisito um avião nesse porte ter vindo para o Brasil, mesmo sendo um avião sancionado pela lei Global Magnitsky Act, num momento em que o Brasil está recebendo sanções e os ministros do Supremo Tribunal Federal estão recebendo sanções. Bom, o avião vem para o Brasil e daí o que ele faz? Olha só, após deixar Brasília e passar por Bolívia, do Evo Morales, e Colômbia, do Gustavo Petro, avião russo sancionado pousa na Venezuela. Cara, eu fico imaginando, eu vou te falar, isso aqui são só vozes da minha cabeça, o que eu vou falar agora não é notícia, não são informações, não é fake news, não é teoria da conspiração, são só as vozes da minha cabeça falando. Eu fico imaginando, será que o Nicolás Maduro tinha contas para acertar por aqui, dinheiro para receber, talvez dinheiro, ouro, drogas, armas, alguma coisa, sei lá, no Brasil, na Bolívia e na Colômbia? Levando em consideração que o Nicolás Maduro hoje é considerado pelos Estados Unidos o grande chefão do narcotráfico da América Latina, é ele que manda na bagaça toda, e que o Brasil é rota do tráfico, a Colômbia é produtora, a Bolívia é produtora também, ambas também são rotas, e é uma treta toda. E a Rússia é um grande cliente, inclusive, do Maduro. É uma confusão do caramba, cara. Ou você acha que a galera não dá uma cheirada lá na Rússia, né? Meu amigo, eu fico imaginando aqueles soldados russos lá lutando naquelas condições terríveis na guerra com a Ucrânia. Aqueles caras devem estar doidão, velho, de tudo que se puder imaginar. E a gente sabe que nas guerras isso acontece. E alguém tem que fornecer. E isso custa caro, meu amigo. Isso dá pra manter uma vida de luxo. Tanto que a Colômbia hoje, do narcotraficante guerrilheiro Gustavo Petro, vive à base da cocaína. E ele fala abertamente isso pro mundo. Ele já falou, inclusive, na ONU, que a cocaína é mais importante que o petróleo e menos perigosa do que o uísque, de que a cocaína deveria ser liberada, né? Essas foram as palavras do Gustavo Petro, não sou eu que estou falando. Então, eu vou mostrar aqui a matéria que saiu também com o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas também fez uma cobertura sobre isso daqui. Ele fala, olha, avião russo que saiu de Brasília pousa na Venezuela. A aeronave sob sanções americanas passou primeiro pela Bolívia. Na manhã de hoje, o avião cargueiro russo Ilyushin IL-76, operado pela Aviacom Zitotrans e incluído na lista de sanções dos Estados Unidos, pousou em Caracas, na Venezuela. O avião deixou a base aérea de Brasília ontem, após permanecer 3 dias no local. O voo AZS-1705 partiu do Brasil com destino inicial a Bolívia, que permaneceu por cerca de 6 horas. Só parou lá para talvez reabastecer ou abastecer de alguma outra coisa, né? Ó. Nossa. O avião decolou sem identificar o destino, com o transponder desligado, e só foi ligado ao pousar na cidade de Santa Cruz. Então perceba, ele voa, pessoal, às escondidas, tá? Como o Maduro. Maduro costuma fazer isso também com o avião presidencial dele lá, né? A aeronave de registro RA-78765 pousou em Brasília no domingo, vinda de Conakry, na Guiné, com passagens anteriores por Moscou, Baku e Argel. Só lugar bom, cara. Só lugar top. Eu imagino eles passando buscar uma galera, sabe? Galera, estamos indo aí pra uma balada legal lá na Venezuela, sabe? Mercenários, aquela porra toda, armamentos, lá tem drogas, vamos lá. Sei lá, cara, passaram pegando os amigos nas casinhas, sabe? Após o pouso, foi deslocada para a área restrita da base, onde permaneceu fora da vista do público, exceto por parte da cauda visível do terminal de passageiros. Ou seja, veio pro Brasil, pessoal, pousou em Brasília e ficou escondidinha dentro de uma área restrita. Segundo a ANAC, a última autorização para operações não regulares da Aviacom Zitotrans expirou em abril de 2023, sem renovação. Como que o Brasil, cara, autoriza um voo como esse chegar aqui? Ah, esqueci. É o Lula que tá no poder. Ou é o Xandão? Sei lá. A FAB confirmou a presença da aeronave, mas não informou detalhes sobre carga ou tripulação. Não houve registro de movimentação da carga no terminal do aeroporto, o que não exclui a possibilidade de operações internas na base. Parlamentares questionaram a entrada do avião no país, sem autorização do Congresso, e blá 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 blá. Essa ponta aqui é importante, olha só. A chegada do avião no Brasil ocorreu um dia após conversa telefônica entre o presidente Molusco e o presidente russo Vladimir Putin. O governo não informou o motivo da missão. Cara, imagina se isso acontecesse nos tempos do governo do ódio.
na ditadura do Bolsonaro. Imagina, meu amigo, imagina. Olha, daí eu quero complementar essa notícia com essa daqui. Caçada a Maduro, atualizado em 14 de agosto de 2025, hoje às 10h07 da manhã. Caçada Maduro, Estados Unidos afirmam ter apreendido 700 milhões de dólares em bens do venezuelano. Procuradora-geral afirma que a apreensão se deve à operação contínua do crime organizado do regime chavista. Caçada ao Maduro, né? 700 milhões de dólares. Olha, a Embaixada dos Estados Unidos em Caracas anunciou na quarta-feira 13 que, segundo a Procuradora-geral do país, Pam Bondi, foram apreendidos 700 milhões de dólares, não é essa porcaria de real, quase 3,8 bilhões de reais em bens do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, incluindo mansões, carros, aviões e joias. Segundo ela, a ação se justifica pela operação contínua do crime organizado do regime chavista. Cara, pensa nisso. E o cara tinha tudo lá nos Estados Unidos. Pode um negócio desse? Ele tinha lá nos Estados Unidos isso. É tão cara de pau que ele mete o pau no imperialismo. Nós vamos acabar. Pode ser o fim do imperialismo americano se eles continuarem vindo atrás de mim. E ele tinha 700 milhões de dólares em bens. Agora pensa, se esse vagabundo tinha 700 milhões de dólares, quase 4 bilhões de reais, lá nos Estados Unidos, imagina o que ele tem aqui no Brasil, em outros países da América Latina, na Rússia, em outros lugares. Porque ele zerou os cofres da Venezuela. E a Venezuela era um dos 3 países mais ricos do mundo. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E hoje, só para vocês terem uma ideia, segundo ele, a cocaína da Venezuela hoje vale mais do que tudo isso. Então imagine a grana que esse cara tem, meu amigo. Imagina. E aí, um avião que carrega 60 toneladas pode carregar muita coisa, né? Droga, dinheiro, ouro e outras coisas mais, outras cositas mais. E aqui ela fala o seguinte, olha, isso é crime organizado, não é diferente da máfia, e os bens relacionados a Maduro somam mais de 700 milhões que já aprendemos. No entanto, seu reinado de terror continua, ou continuava. Pode estar chegando ao fim, pessoal. Em 7 de agosto, Washington dobrou para 50 milhões de dólares, cerca de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à captura de Maduro, a quem o governo americano vincula ao cartel de Sinaloa e acusa de ser um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Um dia depois, o presidente Donald Trump assinou a diretiva autorizando seu exército a combater cartéis da América Latina, ressuscitando o fantasma da doutrina Monroe. O fantasma. O fantasma só assusta vagabundo esquerdista, esse fantasma aí, tá? Gente boa. Pessoal, gente do bem, gente que trabalha direitinho, paga imposto pro Lula viajar, pra Janja comprar nas lojas caras, ou você aí que tá, né, trabalhando direitinho, pagando seu impostinho, você não tá preocupado com o fantasma da doutrina Monroe. Agora, os vagabundos traficantes estão. A prática de intervencionismo que transformou a região em quintal dos Estados Unidos do século XIX. De acordo com a agência de notícias Reuters, nessa quinta começou o envio de membros da Força Aérea e de fuzileiros navais ao Caribe para dar início à repressão. A questão aqui agora é a seguinte: não temos a informação oficial de que Maduro está fugindo ou não. É óbvio que não, ninguém tem. Se essa informação existisse, hoje ela estaria estampada em todos os jornais do Brasil, com certeza. Nós estamos juntando as peças de um quebra-cabeça. Eu tenho a informação aqui, como eu falei no começo do vídeo, de uma fonte minha, que eu confio nesse sentido aqui, que falou que eles estão negociando, que o Maduro estava negociando lá, sim, com a Rússia, em relação a uma possível extradição, aí é uma possível extradição não, né, um asilo político, alguma coisa desse tipo, e que teria até, talvez, um aval dos Estados Unidos, tipo, vai, cara, vai embora, que a gente não quer briga, sabe? A melhor forma, às vezes, de você vencer uma guerra, isso está no livro do Sun Tzu, tem um livro aqui na minha prateleira, leia, é um livro bem fininho, A Arte da Guerra, tem na internet aí pra você ler, pede no chat GPT lá, que ele te dá um resumo, inclusive. Lá no Arte da Guerra fala, a melhor forma de você vencer uma guerra é não entrar na guerra. E os Estados Unidos sabem disso. O Arte da Guerra é um dos manuais aí das Forças Armadas Americanas já há séculos. Então é isso daí. Vamos esperar agora para ver a confirmação de todas essas notícias. 8 horas mais ou menos eu volto, ou se tiver alguma notícia de última hora aqui bombástica, eu venho correndo para fofocar para vocês. Valeu, abraço e nos vemos no próximo vídeo.